Olá, estamos aqui em mais um Viva Pesquisa. Eu sou o Samuel, essa é a Vanessa e a nossa convidada de hoje é a Esther, que atualmente é contadora, pesquisadora e pós-graduanda. Ela vai contar um pouquinho das suas experiências com a parte de pesquisa científica, em que ela já teve experiência, né, de até publicações de artigos, de participações de grandes eventos e congressos no âmbito universitário. E eu aqui vou começar fazendo uma perguntinha para a Esther, né? O que te motivou a realizar a pesquisa sobre o conhecimento financeiro dos estudantes de contabilidade e a sua influência? Se foi no âmbito familiar ou profissional? Primeiro, eu identifiquei qual era o problema, porque educação financeira é um tema em que a gente não vê na escola, a gente passa a nossa vida inteira e não aprende sobre isso dentro das escolas. E agora que isso começou a surgir nas escolas, como a ENEF fala da importância disso para a sociedade como é interessante aprender sobre educação financeira. E o nosso curso ele é assim relacionado, a contabilidade aí se relaciona com a educação financeira. E justamente por essa relação e por ver que a contabilidade pode ajudar na organização financeira, no, na situação assim da pessoa, em como ela pode estar equilibrada financeiramente, porque a gente aprende como controlar o patrimônio de uma empresa. Mas a gente também pode utilizar a contabilidade, como existe a área da contabilidade voltada mais para a área pessoal e financeira da pessoa. Então, podemos utilizar a contabilidade para isso, e isso me motivou a entender mais como funciona e como levar isso para os estudantes e assim eles conseguirem influenciar tanto a família deles, como levar para o profissional também. Teve alguma influência externa de alguma situação que aconteceu que trouxe essa motivação? Alguma situação em específico? No nosso curso de Ciências Contábeis, a gente teve um projeto de extensão, isso foi lá no início, porque teve a pandemia, e aí estava sendo tudo online, né? E aí eu participei desse projeto de extensão que era voltado à educação financeira. E ali eu me apaixonei por isso, eu comecei a estudar mais sobre educação financeira e também conhecer a relação disso com o meu curso, já que, né, estávamos em um projeto de extensão e também relacionava o nosso curso com a educação financeira. E aí foi aí que surgiu a ideia para o meu TCC. Isso em qual período? Isso foi o quê? No segundo, terceiro período. Olha aí, galera, a importância dos projetos de extensão para se criar outras linhas e ramos de pesquisa, né? Dando continuidade, como é que ocorreu esse processo de seleção de dados para a formulação do seu artigo e da sua pesquisa? A gente, no caso, eu apliquei um questionário a uma população de 133 pessoas, que no caso eram os estudantes de contabilidade aqui de Codó, e aplicamos esse questionário e foi feita, né, a pesquisa para eles conseguirem me responderem e dar tudo certo. Mas teve alguma dificuldade nesse processo de seleção? Porque a gente que tem já uma experiência com pesquisa, né? Quando a gente está fazendo esse processo pré, a gente tem uma visão diferente. E quando você chega na amostra, você encontra um outro universo que você não imaginava. Então, teve algum desafio? Primeiro, a gente aplicou um pré-teste, porque para entender se as pessoas conseguiam entender as perguntas do questionário. E aí esse foi o primeiro desafio. Foi o primeiro. O segundo foi, na hora que a gente aplicou realmente o questionário, teve uma quantidade de pessoas, né, que responderam e foi uma quantidade mínima de pessoas. Fazer com que todo mundo respondesse. A minha amostra não era tão grande, porque só era a minha amostra, no caso a população, né? Não era tão grande, era só 133 pessoas. Mas foi muito difícil fazer com que essas pessoas respondessem. Então, eu tive que ir até as salas de cada um, pedir ajuda para os professores, não só a minha professora, a Karen, que estava dando aula, né, de TCC, mas outros professores do campus para
contribuir para com que mais pessoas conseguissem responder. E eu não estava deixando só para eles responderem depois, eu respondo agora. Na força, na marra. E os critérios, quais critérios assim tu utilizou para selecionar os participantes? Como era voltado aos estudantes de contabilidade, como envolvia a contabilidade, eu escolhi as pessoas que estavam no curso, os estudantes de contabilidade do campus de Codó. Mas isso, assim, nos cursos de administração, direito, não teve nenhum interesse? Não, como era conhecimentos mais relacionados à área da contabilidade, embora na administração tenha algumas coisas relacionadas à contabilidade, eu pensei mesmo em só utilizar os estudantes de contabilidade, porque ia dar uma visão melhor do que eu queria realmente tratar na pesquisa. Como eu sou um amante, né, de metodologia científica, de métodos de análise descritiva, quantitativa e qualitativa. Eu achei interessante quando eu li a tua biografia que tu utiliza um método diferente, né, de regressão logística de análise estatística. Você poderia dizer o que seria? Eu não entendi muito bem. A regressão logística é uma estatística em que a gente analisa a questão de variáveis, como elas se comportam em relação a outra variável. Como eu utilizei várias variáveis relacionadas à educação financeira da pessoa, como escolaridade, o período, a regressão logística, ela ajuda. A regressão logística, ela ajuda a entender a relação de uma variável com outra. Como, por exemplo, na minha pesquisa, estava outras variáveis relacionadas à idade, escolaridade, o período, a renda individual, e entre outras que estava citando lá no meu artigo, relacionada ao conhecimento financeiro. E fizemos algumas pesquisas, né, dentro do questionário, algumas perguntas relacionadas a isso, e aí conseguimos então entender a relação entre uma variável e outra. Aí por isso eu utilizei a regressão logística, porque a gente faz um cálculo lá no programa Stata 15 e vemos então qual é a relação de uma sobre a outra. Voltando mais nesse ponto do software, como é que foi a tua experiência trabalhar com... E o que seria, né? Porque a maioria da gente também não conhece. Eu mesmo não conheço. O Stata aqui é 15, né? Esse programa também foi novo para mim, porque isso daí a gente só aprende no mestrado, doutorado. A regressão logística é uma estatística assim, de alto nível. Como a minha orientadora era doutora, ela já conhecia essa área e ela é muito da pesquisa também e utiliza muita estatística nos artigos dela. Ela também me incentivou e eu tive que aprender com ela. Ela que me ensinou a usar o programa, a utilizar a regressão logística. E no início foi difícil, realmente foi um desafio aprender a utilizar, mas com o passar do tempo ia ficando mais fácil, não é tão difícil. É bem legal compreender como utilizar esse programa. Mas, no caso, só se aplica às pesquisas das ciências sociais? Esse software. Isso. Como é? Da regressão logística? Como a gente utiliza, né, em métodos quantitativos, eu acredito que pode ir mais além, podemos utilizar em qualquer outra área também. E quais foram as descobertas assim mais surpreendentes na coleta de dados? Primeiro, entender que, embora os estudantes de contabilidade tenham algum conhecimento sobre educação financeira, entende sobre educação financeira, falta prática. Infelizmente. Falta prática, falta influenciar, falta realmente entender que a contabilidade pode auxiliar a organizar suas finanças. E esse daí foi uma das descobertas que me levou a ter um choque de realidade de como está cada ano
no caso, o nosso campus, né? Porque a pesquisa, embora seja algo que a gente pode levar a outros lugares e muitas pessoas possam conhecer, só se restringe ao nosso campus que foi aplicado a pesquisa. E o mais interessante, por se tratar de contadores, né? Então, se já existe uma dificuldade entre os contadores, imagina em outros nichos da sociedade, né? De que forma você acha que esses resultados eles podem contribuir não somente na, no nosso campus, né, da pesquisa, mas os resultados para a sociedade? Eu acredito que levar, né, as pessoas a buscarem mais conhecimento, a ideia de que é realmente um assunto que eu devo buscar, aprender, não só porque eu sou da contabilidade, mas porque isso vai trazer uma organização dentro das minhas finanças e como isso pode levar a também até uma mudança de muitos hábitos, como compras compulsivas e tudo isso que também, né, prejudica muitas famílias e que temos hoje um grande nível de endividamento. Então, pode realmente levar as pessoas a mudarem muito a forma delas pensarem, no sentido de buscar o conhecimento. Vendo sobre esses dois parâmetros, né, sobre o parâmetro externo e agora sobre o parâmetro interno, né, tanto desses estudantes aqui de contabilidade, de que forma ela pode influenciar na formação ou no futuro acadêmico desses estudantes e também na contribuição no ingresso do mercado do mercado de trabalho? No caso, o meu artigo, Sim. a ideia E temática, os né? resultados que ele trouxe. Então, como eu encontrei dentro da minha pesquisa relacionado a outras pesquisas também que existem dentro da literatura, quanto maior o conhecimento financeiro, menor é o número de filhos. E as pessoas elas estão se empenhando em buscar a educação financeira, isso está visível. Só que a gente pode entender que quando a pessoa não tem filhos, então ela está buscando uma organização melhor financeira. E quando a pessoa tem um nível, uma quantidade de filhos maior, significa que ela tem que estar distribuindo a renda dela. Então, isso fica um pouco difícil dela estar organizando e até equilibrando isso para que ela consiga atingir outros objetivos na vida, já que ela está mais empenhada em focar nos filhos dela. Não que as pessoas não consigam, né, atingir suas metas e objetivos por causa dos seus filhos. A gente só está vendo aqui a ideia dos resultados na pesquisa. Essa informação ela é muito interessante porque ela corrobora com uma tendência de países ricos europeus, que você tem uma diminuição da natalidade, né? Por ter esse acesso a conhecimento e, por conseguinte, né, por ter essas facilidades e uma natalidade alta em países pobres, como alguns países africanos, né, que tem, né, a natalidade muito alta, mas tem menos acesso à informação, tem menos acesso a políticas públicas que tragam dignidade à população. Isso é outra relação que a gente pode fazer a partir dos dados, né? Quais foram as principais limitações do estudo e como você pretende abordá-las no futuro aí nas pesquisas? Como eu utilizei a regressão logística e foi uma amostra pequena, era só 116 pessoas, para o programa, para a regressão logística, isso não representa algo estatisticamente significativo. E esse realmente foi da maior limitação do meu artigo. E eu acredito que para melhorar isso, né, para pesquisas futuras, seria aumentar o número de amostra e levar isso também a focar mais no âmbito familiar, porque a gente só está vendo aqui a visão só dos estudantes, né? A gente
pode, a partir dele, ter a noção de que eles podem estar influenciando, indo para a área profissional deles, levando esse conhecimento. Mas aprofundar também na área da Levar para familiar. outro nicho da sociedade, né? Isso. Aqui ainda está em um círculo acadêmico, né? E de certa forma ainda existe um pouco mais de conhecimento. Talvez se trouxesse isso numa vertente de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, talvez fosse um dado até mais preocupante, né, em relação a essa falta de conhecimento financeiro. Realmente. Então, qual tipo de sugestão você traria para o futuro, né? Acho que você até já falou de resultados. Tendo em vista esses resultados, e quais outros resultados você buscaria, né? Essa ideia de levar para uma amostra maior, porque como a regressão logística envolve números de amostras extremamente grandes, um tal que muitos professores até questionaram por que está fazendo regressão logística no programa Stata ainda. E aí me disseram isso, mas eu procurei, né, inovar no meu artigo, também por influência também de outros artigos que eu já tinha visto e que também saiu aqui até do campus, que usou a regressão logística. E a gente pode estar aumentando o número de amostra, levando isso aí para um patamar maior, como também acrescentando outras variáveis, como a escolaridade do pai, se isso influencia também no conhecimento financeiro, escolaridade da mãe. E levar isso também para algo mais específico, como os egressos. A gente só colocou a pesquisa, aplicou ela aos estudantes de contabilidade aqui do campus. Mas e os egressos? Será que eles saíram do campus já com uma bagagem? Eles estão conseguindo aplicar isso para a vida deles? Seria algo muito legal também de descobrir. E as habilidades que tu foi desenvolvendo assim ao longo da pesquisa, que trouxe para a academia, para a vida profissional. Desenvolvi, né, a capacidade de aprender sobre outros métodos de pesquisa, como já citei, a regressão logística, estatística descritiva, e também utilizar esse programa que eu posso futuramente aplicar em outras pesquisas que eu posso estar fazendo. Em relação só voltando um pouquinho, a aumentar a amostra, a gente sabe que tem uma certa resistência, né, nas bancas, porque amostras maiores, você tem uma análise qualitativa menos precisa. Então, como é que funcionaria isso? Existiria uma equipe ou um grupo para conseguir fazer uma análise maior? A estatística inferencial, que envolve a regressão logística, ela é aplicada, por exemplo, em institutos, organizações, e a gente pode ver muitas informações que chegam até o jornal por meio também da regressão logística. Então, aplicar a regressão logística em uma amostra maior é um patamar, assim, grande. Eu posso estar aplicando em um mestrado, por isso que a gente pode estar usando a regressão logística e a gente aprende regressão logística em um mestrado, em um doutorado, porque a pesquisa é maior. Precisa ter uma amostra maior, realmente, para ser significativamente estatístico. E aí, embora, né, tenha essa dificuldade no meu artigo, mas seria algo diferencial, o que ia transformar realmente essa pesquisa e podia chegar a um nível bem maior do que a gente esperava, entendeu? Sim. Voltando mais para a parte de publicação do artigo, como é que foi esse processo de submissão no Congresso de Ciências Contábeis? E qual foi o congresso mesmo? Foi o 10º Congresso de Ciências Contábeis e Atuariais da Paraíba. O processo de submissão aconteceu que eu reuni todos os meus documentos para fazer meu cadastro e também tive que alterar várias coisas no meu artigo para se enquadrar na formatação do congresso, né? E utilizar tudo que eles pediam
como um requisito básico para poder levar o artigo e apresentar, e assim será aprovado, né? Primeiro eles aprovam, depois a gente apresenta. Aí a gente, no caso eu e minha orientadora, né, organizamos melhor o artigo. O que está agora publicado no Congresso está muito diferente do que saiu aqui do meu TCC, porque aplicamos outra forma também de pesquisa, porque antes era só qualitativa. Agora a gente, quantitativa, na verdade, aí a gente aplicou qualitativa. Você faz a análise dos dados, fazendo literatura, né? Comparando. Antes, o meu artigo estava totalmente diferente do que foi publicado. A gente... De novo, não é, gente? No caso, eu tinha aplicado apenas o método quantitativo, na verdade, o qualitativo. E apliquei uma pesquisa, umas perguntas abertas a 5 pessoas depois. E as 5 primeiras pessoas que respondessem primeiro o questionário, com outras 5 perguntas, iria ser selecionado. Eu utilizei o WhatsApp para conseguir, né, adquirir as respostas das pessoas. E aí eu mudei toda a organização do artigo, apliquei essa entrevista e coloquei, no caso eu, minha professora Tatiana e também a Karen, que são as outras 2 coautoras do artigo, e submetemos para ser então aprovado e apresentar. Uma curiosidade, teve submissão no comitê de ética? Porque por se tratar de dados, né, que envolvem pessoas, tinha essa curiosidade para saber também como é que funciona esse procedimento. Porque aqui a gente faz muita pesquisa, mas pouquíssimo submete. Eu mesmo não submeto ao comitê de ética. Eu queria saber como é que funciona um pouco. Não submetemos a... Mas a banca não teve nenhum banca... problema com isso, não. A banca ela só analisa o seu artigo como se fosse orientadores. Aí os professores eles vão colocando os pontos fortes do seu artigo, os que foram negativos, mas que não desqualificam o seu artigo para ser publicado, entendeu? Eu tentei outras congressos. Eu tentei também em outros congressos, só que meu artigo não foi suficiente, entendeu? E eu tive que reorganizar ele para então conseguir publicá-lo. A banca ela pede acesso à tua base de dados? Não. Não, né? Ela só faz análise mesmo do texto, né? Isso. Aí depois ela aprova e tu vai no congresso. Como é que foi a apresentação lá no congresso? Foi presencial? Foi presencial. Eu fiquei realmente muito nervosa, porque a minha orientadora, ela já estava me incentivando a publicar ele, né? E no dia que eu apresentei o meu artigo aqui na UEMA, meu TCC, ela disse: Esté, vamos fazer uma banca aberta. Aí eu, que professora, como assim? Socorro. Não. Aí ela: Esté, você precisa aprender como vai ser no futuro quando a gente publicar o artigo. Então, eu já fui praticando aqui na UEMA para conseguir apresentar lá onde eu fui, né, que foi na Paraíba, em João Pessoa. Então, embora tenha sido um desafio e eu fiquei realmente muito nervosa, eu já tinha praticado aqui na UEMA, porque várias pessoas também tinham vindo assistir a minha apresentação do TCC. Então, não, embora tenha eu ficado nervosa, mas não é um bicho de 7 cabeças. O seu artigo foi saiu do TCC? Isso. Mas o TCC era monografia ou era artigo mesmo? Artigo. Aqui na UEMA a gente só utiliza o artigo, né? No curso de Direito ainda é monografia. Espero que mude, né? Vamos lá para o último questionamento. Pretende dar continuidade à linha de pesquisa ou explorar outros temas dentro da contabilidade? Quais seriam os próximos passos?
voltada à educação financeira, hoje eu não estou querendo continuar nessa linha. Como eu tenho aprendido sobre outros temas, como nessa pós-graduação que eu estou fazendo, voltada à perícia, auditoria, controladoria, eu estou mais inserida no meio da perícia e eu estou gostando muito de pesquisar sobre isso, então tal que eu estou terminando agora um artigo para conseguir ser aprovada na minha pós-graduação, que está relacionada à perícia e às oportunidades dentro desse mercado voltado aos profissionais, né, de contabilidade, como é que existem oportunidades, embora também tenha muitos desafios, né, dentro da profissão voltado ao perito contábil, mas tem sido muito interessante aprender sobre a perícia. Existem várias perícias em que o contador pode atuar e uma delas está sendo que eu estou conseguindo, né, adquirir alguns processos para conseguir auxiliar outros peritos também, e é dentro da área trabalhista. E é muito legal. Então, esse está sendo uma nova linha de tema em que eu estou pesquisando. Ah, sim, interessante. Tem interesse na docência? Docência. Já que gosta tanto de pesquisa, eu pensei que tinha Eu essa... gosto de pesquisa, mas eu não sou muito voltada à área de docência, não. Mas pretende continuar fazendo publicações, Sim, participando de eventos. participando de Não se eventos. afastar, né, da universidade. Talvez compartilhar um pouco A do que nossa, tu construiu, né, com os estudantes. a nossa profissão não tem como parar de estudar e nem Sim, de estar avançando nesses aspectos de pesquisa, de buscar aprender por meio de congressos, porque a gente precisa da educação continuada. Então, eu não pretendo parar de buscar conhecimento nesse sentido de também pesquisar. E no início eu não sabia que a minha pós-graduação precisava do artigo obrigatório, né? Porque existem outras pós-graduações em outras instituições que não precisa. Mas aí foi também um desafio e aí eu estou encarando a pesquisa de novo. E embora seja um desafio, é muito legal aprender e estudar para conseguir fazer um artigo. isso que tu falou desmistifica, né? Porque as pessoas pensam que fazer pesquisa na universidade é só para quem quer virar professor. Não, existem N possibilidades. Você pode fazer, por exemplo, um mestrado profissional, que vai te habilitar para o mercado de trabalho, né? Exatamente. E tendo em vista esse diferencial que você tem, né, de gostar de pesquisa, mas não seguir na docência, qual é a dica que você dá para os futuros contadores que também não desejam continuar ou dar início à docência, mas que querem seguir pelo caminho da pesquisa? A questão é nunca parar de estudar. Esse é o ponto chave, é nunca parar de estudar. Primeiro porque a nossa profissão está sempre com novas leis, novas normas em que a gente precisa estar sempre atento. Isso já leva a gente a estar sempre buscando o conhecimento. E como a gente precisa também de aumentar nosso currículo, é importante aumentar nosso currículo. A gente pode estar entrando em pós-graduações, a gente pode fazer inúmeras graduações possíveis, a gente tem a possibilidade de fazer inúmeras e continuar aplicando a pesquisa. Fazer um mestrado, fazer um doutorado, mesmo que a pessoa não queira entrar na docência, mas isso agrega no currículo e pode te ajudar a conseguir um dinheiro assim, né? Considerável. E então, mesmo que não seja na área da docência, é de grande ajuda continuar na pesquisa. Te habilita, né? Te dá propriedade, né? Quando você tem o conhecimento sobre determinado assunto, Isso. principalmente quando trabalha no ramo técnico, você tem um olhar diferente. Isso. Eu estava fazendo uma pesquisa agora e eu tinha um preconceito, né, em relação à prestação de contas.
depois que eu comecei a fazer a pesquisa, mesmo que não quisesse trabalhar nessa área, eu comecei a ter uma visão bem diferente, mais detalhada, né? Sem preconceitos. E se apaixonou, né, pela pesquisa da prestação de contas. Sim, Contabilidade eleitoral, não é? também. Mas o meu ficava mais em parâmetros do direito, Ah, sim. jurídicos. Eu como estudante de contabilidade, escuto muito assim, às vezes, que contador, vocês saem da faculdade e não sabe abrir uma empresa. O contador é só para declarar imposto de renda, ou então é só ali dentro da empresa. Realmente temos essa visão quando a gente acaba saindo da universidade, mas quando a gente conhece mais a nossa área, e eu acredito que na universidade a gente não devia sair com essa mentalidade, né? Porque temos matérias relacionadas à perícia, à controladoria, à organização da empresa no sentido mais voltado à compliance, em todas essas coisas em que a gente sabe que a nossa área não é só voltada, né, a fazer o imposto de renda ou estar só dentro de um escritório contábil. Então, essa visão eu acredito que é muito limitada e que não faz sentido a gente ter, não. Sim, é um universo, né, de oportunidades. Como você traz, né? Você trouxe muitas perspectivas de que você pode destrinchar por caminhos diferentes daqueles que são convencionalmente traduzidos pelos preconceitos, né? Porque Tanto de quem é do curso de contabilidade quanto de nós que não somos do curso de contabilidade. a visão das outras pessoas que não são do curso de contabilidade o contador é só aquele que está sentado na cadeira, na frente do Com computador, números. no escritório contábil. Não é só isso. A gente vai além, vai muito além. Então, pessoal, isso ilustra, né, a importância da pesquisa e trazer essa experiência dela apenas estimula a gente, né? As pessoas que nunca fizeram pesquisa, façam pesquisa, tenham dificuldade, vão atrás dos professores. Nós sabemos que existem estruturas que vão dificultar, mas tenta ultrapassar essa estrutura e tenta, mesmo que em livros, mesmo que através de modos alternativos como a internet, como recortes do TikTok, do Instagram, para ir atrás da pesquisa e para formular conhecimento, não apenas para a universidade, mas o conhecimento ele é feito para a sociedade, né? Isso. Eu costumo dizer que a pesquisa ela tem um fim, e esse fim é trazer algum resultado para a sociedade, seja de solução de conflitos, seja de solução de alguma doença, né? Tivemos a Covid, a pesquisa é importante. E só agregar, né? Nessa formulação de conhecimento. E é isso, gente. Viva a pesquisa. Obrigada, Esther. Muito obrigado, Eu Esther. que agradeço. Brilhante a sua arguição.